Glória a Deus. Quem está vindo pela primeira vez na Igreja Batista Atitude, queria conhecer você, levanta sua mão. Olha só quanta gente bonita. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Queridos, voltem sempre. Depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes para a gente. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite. Eu queria incentivar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 4, essa mensagem falou muito forte ao meu coração, eu queria compartilhar com você. 2 Samuel, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 4 ao 6, esse é um momento tão importante quanto tudo que aconteceu no culto, mas talvez seja o upgrade dos momentos importantes do culto, porque é a palavra de Deus. Então, por favor, não converse, segura um pouquinho aí se estiver aqui no banheiro, a não ser que realmente seja uma questão de muita urgência. Fique ligado aí para não responder o WhatsApp desnecessário, né? Às vezes a pessoa, você está tão concentrado no culto de uma palavra tão importante e a pessoa manda um WhatsApp assim meio nada a ver, perguntando quanto foi o jogo do Botafogo, não sabe nem torcer, né? Então joga um negócio assim que não tem muito a ver, vai te atrapalhar. Estou brincando, mas é importante você estar ligado e Deus vai falar muito ao nosso coração. Amém? Quem achou aí? 2 Samuel, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora vá para o capítulo 9 do mesmo 2 Samuel, capítulo 9. Dá uma folhada aí na Bíblia. Amém? Diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Quem já conhecia essa história? É uma história muito conhecida.
E eu quero compartilhar com você sobre esse título. Pode jogar, por favor, Juninho? Queria refletir com você. Você não fez nada para merecer, Deus fez tudo para te dar. Eu vou repetir: você não fez nada para merecer, Deus fez tudo para te dar. E essa história, ela relata com muita clareza a bondade de Deus, a lealdade de Deus, a fidelidade de Deus para com as nossas vidas. E Mefibosete, ele vem de uma linhagem real. Quem era Mefibosete? Neto de Saul. Saul foi o rei que antecedeu a Davi. E Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas era muito amigo de Davi. Vale a pena eu falar para você um contexto dessa história para que você compreenda. Davi foi o sucessor de Saul. E para você ter uma ideia, quando Davi venceu Golias, teve umas compositoras que decidiram compor uma música que deixou Saul irritado. Que a música, eu não lembro a melodia, porque a Bíblia não tem como dizer isso. Mas a letra era: Saul venceu seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. Isso irritou Saul de uma forma tremenda. E ele, a partir daquele dia, começou a querer matar Davi. Então, por que eu estou te contando essa história? Porque Mefibosete é neto de Saul, que odiava Davi. E quem era Mefibosete? Aos 5 anos de idade, eles recebem a notícia de que Saul e o seu filho tinham morrido. A sua ama, desesperada com a notícia, foi correr e na pressa deixou o menino cair. E aos 5 anos de idade, ele fica manco. Um desastre. Ele pediu para que isso acontecesse? Não, mas aconteceu. Como muitas coisas na nossa vida acontecem. Quantas e quantas coisas você não queria que acontecesse, mas aconteceram. Aquele dito que a gente sempre diz, né? O sol nasce para todos. A notícia má, ela vem também. E no caso de Mefibosete, ele era uma criança. O que ele fez para merecer aquilo? Aconteceu. E foi na sua infância, foi no seu passado. Ele nasceu como um príncipe porque ele viveu em um berço de ouro. Mas a partir dos 5 anos, ele vai experimentar uma história de dor. Porque ele sai dessa linhagem real e vai morar em Lodebar, um lugar de dor. Quem é Mefibosete? Como eu falei para você, neto de Saul. E eu quero que você esteja atento, porque na Bíblia, pés, ele ficou o manco dos pés. Os pés representam o nosso caminhar, representam o nosso progresso, aonde você quer chegar. E talvez, no meio dessa multidão aqui, existam pessoas que durante a sua infância tiveram uma dor muito grande, que até hoje compromete a sua forma de andar. Talvez não foi na infância, mas foi no seu passado. Os pés na Bíblia representam o progredir, o alcançar. Mas na infância de Mefibosete acontece algo que impossibilita ele andar. Eu pergunto de repente para você, a Bíblia diz: analise o homem a si mesmo. A gente sabe, querido, que as crianças, Jesus quando disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus, porque as crianças, elas têm a pureza, e é por isso que há um investimento satânico para corromper as crianças. E eu aproveito para dizer, você, papai e mamãe de filho pequeno, ou de pré-adolescente, por favor, traga ele para a igreja, invista nele, porque muitas vezes a gente diz: não tenho tempo, mas não é que não tem tempo, é que não é prioridade. E às vezes o filho adolescente vai seguir outro caminho, e você diz: bem que eu poderia ter levado ele mais para a igreja, bem que eu poderia ter incentivado ele a orar mais, a ler mais a Bíblia. Vale essa atenção. Mas por que, querido? Na infância,
Mefibosete teve um trauma. Você imagina ele indo para a escola? Vamos viajar, né? Vamos entrar nessa história. Olha ali, ó, olha o aleijadinho. Começaram a zoar ele. Então ele começou a passar vergonha por uma coisa. Ele falou assim: eu não decidi, eu não quis nascer assim, eu não quis ter esse trauma na minha vida. E queridos, talvez tenha alguma coisa no seu passado, talvez alguma coisa até mesmo na infância que aconteceu, que não permite que você venha caminhar. Tem muitas pessoas que não conseguem andar nos sentimentos, porque de repente, lá na infância, sofreram um abuso, sofreram um trauma, e aquilo te impossibilita de caminhar nos sentimentos, no relacionamento. E tem pessoas que, agora não falando somente de infância, mas de passado, ele teve um relacionamento frustrante, e ele acha que todos que vai ter também vão ser frustrantes, e ele faz uma correlação, ele faz uma associação, e aquilo impede que a pessoa venha caminhar e progredir. Mefibosete é um retrato de alguém que teve um trauma, uma marca na sua vida, que impossibilitou ele de andar. E a gente? O que aconteceu muitas vezes no nosso passado, que compromete o nosso caminhar, nos sentimentos, no profissional, e às vezes na vida com Deus. Tem gente que não consegue caminhar, está aleijado com a vida com Deus, não consegue crescer na fé, porque não tem raiz. Acontece qualquer coisa, qualquer notícia do mundo gospel, é motivo para ele se escandalizar e dizer: eu vou sair da igreja, eu não vou mais na célula. Sabe por quê? Porque é crente meia boca, raso, não tem raiz, e às vezes é aleijado, não consegue andar, não tem profundidade. E talvez hoje Deus está falando para você: você está manco na fé, você está como Mefibosete, você consegue andar, você joga até futebol, mas na vida com Deus está aleijado, não consegue se comprometer com o reino de Deus. Para muitas pessoas, vir no culto, servir a Deus, servir na recepção, na célula, meu amigo, é um transtorno, parece que ele está fazendo um favor para Deus, enquanto para outras pessoas é um privilégio, é um amor, porque onde está a diferença? Está no coração. Não consegue se comprometer, não consegue dar frutos. De repente, foi uma experiência negativa do passado. Ah não, porque na antiga igreja que eu estava, falaram isso para mim, então eu acho que tudo agora vai ser assim. Não! Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não que eu tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Tudo que Deus quer que você faça, querido, é que você não fique preso a esse passado, porque muitas vezes esse passado te impede de ver o futuro. Mefibosete, manco dos pés, talvez ele diga assim: eu não tive culpa, deixaram eu cair, eu não fiz nada para merecer. Qual talvez seja o teu discurso? Ah não, eu estou sofrendo isso porque o meu antigo marido, a minha antiga esposa, a minha antiga igreja, o trabalho que eu passei, e você terceiriza. Querido, não vai adiantar. Talvez explique, mas não muda quadro nenhum. Eu estou falando isso para você, querido, porque Mefibosete foi uma pessoa que nasceu em linhagem real e depois teve a sua vida marcada pela dor. Eu sei que aqui existem pessoas com histórias de vida diferentes, que tiveram as suas dores, que tiveram os seus traumas. E talvez o lógico dessa mensagem, desse início que eu estou falando para você, o óbvio seria eu dizer para você quais foram os passos que Mefibosete fez para superar isso. Talvez você estivesse esperando isso agora, do próximo tópico da mensagem. O que Mefibosete fez para superar tudo isso? Eu tenho a resposta já na ponta da língua para te dar. Sabe o que Mefibosete fez? Nada. O que eu quero compartilhar com você nessa noite não é sobre o que Mefibosete fez, é sobre o que Deus fez para a vida dele. E talvez você hoje seja esse homem aleijado nos sentimentos, na vida com Deus,
na vida profissional, está mancando, não consegue progredir, não consegue avançar. E eu quero te falar algumas coisas sobre a bondade de Deus. Eu quero te falar algumas coisas sobre nada do que você possa fazer seja justificável a bondade de Deus, porque você não fez nada para merecer, mas Deus fez tudo para te dar. Amém? E o que eu aprendo aqui sobre a bondade de Deus? Número 1, está no capítulo 9, versículo 1, diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, para que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Querido, grave isso, se quiser anotar, pode anotar. A irmã que fez a campanha, ela anota tudo. Ela me mostrou ali, antes do culto: olha, pastor, eu anoto quem prego, os tópicos da mensagem. Então, ela é um exemplo. Número 1, o que eu aprendo sobre a bondade de Deus na vida de Mefibosete? Deus te ama. Você toma posse, amém? Vou repetir porque só poucos falaram amém. Deus te ama, amém? Deus te ama não pelos seus méritos, Deus te ama apesar dos seus deméritos. Deus te ama não pelos seus méritos, Deus te ama apesar dos seus deméritos. Outro contexto que eu quero deixar bem claro para você: quando era cultural, quando um rei assumia um trono, ele destruía o rei, a linhagem anterior, para que não houvesse competição. Então, qual seria o óbvio de Davi? Aniquilar o reinado de Saul, para que não houvesse concorrência. Olha a palavra de Davi: resta ainda alguém da família de Saul, aquele que tentou me matar. Ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade. Ele não diz a quem eu posso me vingar. Ainda alguém da família de Saul a quem eu possa matar. Ele não diz isso. Ainda alguém da família de Saul para que eu possa escravizá-lo, para que eles me respeitem como agora eu sou o rei. Não, ele não diz isso. Ele diz: ainda há alguém que eu possa mostrar lealdade. O que eu aprendo aqui, querido? Que esse é o nosso retrato. Nós merecíamos a morte, mas Deus nos deu a vida. Nós merecíamos a vergonha, mas Deus nos deu a honra. Nós merecíamos a tristeza, o pranto, e Deus nos deu a alegria, a festa. Nós merecíamos o inferno, e através da aliança na cruz do Calvário, Deus nos promete o céu. Nós não somos merecedores. O que Mefibosete fez para Davi lembrar dele? Nada. O que você fez para o sol nascer hoje, iluminar a sua vida? Nada. O que você fez para merecer uma comida saborosa que você comeu ou não, hoje, o ar que você respira? Nada. O nome disso é bondade, o nome disso é graça, o nome disso é lealdade de Deus. Nós não merecemos. E talvez o que você precisa entender hoje é que nenhum ato seu vai justificar a bondade de Deus, porque tudo que você possa fazer não se compara à graça e o amor que Deus tem pela sua vida. Apesar das suas dores, apesar dos seus traumas, apesar de tudo que você tem sofrido, que você possa dizer que ainda é justo, é justificável, mas Deus te ama acima de tudo isso. O amor de Deus é inexplicável. E vamos admitir, Deus é bom com você até quando você vacila. Deus te abençoou, te deu uma bênção no dia que você pecou, vacilão. No dia que você falou mal de sua igreja, aí veio uma bênção, você ficou constrangido, porque você não fez nada para merecer. Ele sim fez tudo para te dar. E a palavra de Davi, eu quero fazer essa comparação justa e bíblica. Ele vai dizer assim: alguém da família de Saul que eu possa mostrar
lealdade, pela aliança que eu tenho com Jonatas. Sabe por que Mefibosete foi abençoado? Por causa da aliança de Davi com Jonatas. Sabe por que você é abençoado? Sob a nova aliança de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós somos abençoados. Nós hoje podemos desfrutar da vida eterna. E você que nunca ouviu falar da vida eterna, eu quero dizer para você, nós estamos aqui nessa vida de passagem. Sabe essa roupa bonita que você tem? Sabe esse carro maneiro? Sabe essa casa legal que você tem? Vai ficar. Sabe o time que você torce, que nunca chega na liderança? Vai ficar, não os jogadores, né? Porque tem muitos jogadores que vão, mas assim, a camisa vai ficar. Você que nunca ouviu falar de vida eterna, existe outra vida, e essa vida Ele nos prometeu, que é a vida eterna, é vida abundante. Mas isso só é possível ser dado a você pela aliança de Jesus na cruz do Calvário. Em Hebreus 7:22 vai dizer sobre essa nova aliança. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, você pode conferir depois. Meus queridos, Deus te ama, não pelos seus méritos. Deus te ama apesar dos seus deméritos. Deus te ama apesar da sua esquisitice. Deus te ama apesar desse chulé que você tem, desse mau hálito às vezes que você tem, que tem que botar umas 10 bala house para tirar esse bafo. Deus te ama com todas as suas esquisitices. Deus te ama muito. E talvez, como eu falei, seria até lógico e óbvio dizer, qual foram os passos de Mefibosete? Foi passo nenhum. E a Bíblia vai dizer que Mefibosete sai da sua criação real e foi morar em Lodebar. Qual é o nome do lugar? Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Lugar sem pasto, deserto, infrutífero. Lodebar é um lugar de deserto, é um lugar de pessoas que não conseguem progredir, não conseguem frutificar, são refém da dor, não conseguem avançar em nada. Você imagina ele manco aos 5 anos de idade, ele começa a se rastejar num lugar sem pasto, num lugar deserto, num lugar infrutífero. Talvez você diga, pastor, hoje eu estou vivendo em Lodebar. Eu não duvido, porque muitas vezes a dor é tão grande, o trauma, que você não conseguiu superar e te leva para esse lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não esquece de você. No versículo 5 vai dizer que então o rei manda chamar quem? Ziba, e pergunta mais uma vez: há alguém da linhagem de Saul para que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Ele fala: olha, a palavra de Ziba é preconceituosa, porque é óbvio que Ziba vai dizer assim, o que ele poderia pensar: há alguém que eu possa honrar? Ele fala assim: olha, tem um, mas é aleijado, serve, não tem característica, não tem aparência de família real, é um aleijadinho, preconceituoso. Mas Deus não esquece, Deus não esquece da gente. E ele fala, está lá em Lodebar, sabe o que ele fala? Manda chamar, manda chamar. Eu quero declarar profeticamente, você receba essa palavra. Hoje Deus manda você sair de Lodebar. E quando a ordem vem do alto, ninguém pode resistir. Talvez você esteja vivendo um momento de deserto, um momento de dor, um momento infrutífero na família, no ministério, na casa. Deus está falando assim: esse lugar não foi feito para você. Um lugar sujo, um lugar onde não tem pasto, um lugar infrutífero, esse lugar, não sonhei isso para você, sai daí. Eu não quero isso para você, eu tenho algo melhor. E quando eu falo de algo melhor, eu não estou fazendo apologia ao triunfalismo, que você só vai vencer, que você só vai ganhar, tudo que você vai fazer vai ter vitória. Não, eu estou falando dos propósitos e os planos que Deus tem para a sua vida. Ele tem algo melhor, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ele diz: manda chamá-lo, Mefibosete.
Eu quero tirar ele desse lugar. Queridos, vamos entrar na história. Imagina esse filme. Ele morando na favela de Lodebar, acostumado com tiroteio, com lugar bem barra pesada. Quando o rei diz, manda chamar, entra o quê? Os carros dos oficiais. Lá na favela. O que Mefibosete pensa? O que você acha que ele pensou? Deu ruim, vou morrer. Você imagina aqueles carros bonitos chegando e falou assim, meu Deus, quem é Mefibosete aí? Amigo, ele não podia nem correr. Ele não podia correr. Falou assim, deu ruim para mim. Você imagina essa viagem de Mefibosete até chegar ao palácio? Porque ele sabia da cultura de exterminar a família do antigo rei. Aí você fala assim, você está inventando isso, né, pastor? Você está querendo emocionar a mensagem. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia. E olha só, quando Mefibosete chega, no versículo 7 vai dizer o quê? O que Davi diz para ele? Está no versículo 7, olha aí na sua Bíblia, o que ele diz? O que ele diz? Estão com a Bíblia aí, irmãos? Não tenha medo. Se ele diz isso é porque ele estava com medo. E aqui vai o segundo ponto sobre a bondade e a lealdade de Deus. Grave isso, querido. Não tenha medo. Jesus não esmaga a cana quebrada. Ele trata com lealdade e justiça. Eu vou repetir. Não tenha medo. Jesus não esmaga a cana quebrada. Ele trata com lealdade e justiça. No livro de Isaías 42:3 vai dizer que ele não esmaga a cana quebrada, mas ele usa com essa lealdade e justiça. O que isso quer dizer, querido? Que muitas vezes você está despedaçado, muitas vezes a vida já te deixou marcas profundas. Jesus não vem e não esmaga essa cana quebrada. Ele não faz isso. Ele trata com amor, fidelidade e justiça. Na linguagem do carioca, ele não esculacha. Tá tão difícil. Eu estou com dores aqui no meu corpo. Ele não vem dar mais uma chibatada. Muito por ao contrário. Em Mateus 11:28 ele vai dizer: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você imagina Mefibosete chegando lá? O que vai acontecer comigo? Ele falou assim: não tenha medo. E é a palavra que Deus diz para você hoje. Apesar dos seus deméritos, apesar dos vacilos que você já deu, apesar de que muitas vezes você pisou na bola com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, você pisou na bola. Apesar de tudo isso, Ele não te esculacha, Ele não esmaga a cana quebrada. Ele está dizendo: não tenha medo, confia em mim. O que você precisa fazer nessa noite? Confia no Senhor. Não tenha medo, porque muitas vezes o medo vai te paralisar. O medo da acusação. Talvez nesse momento aqui que você está ouvindo essa mensagem, o diabo, o acusador, está colocando coisas na sua cabeça, dizendo: olha, você está aqui hoje, mas semana passada eu vi o que você fez, hein? Eu vi. Você está agora cantando Santo Santo. Eu vi, hein? Eu vi. Ele está falando isso no seu ouvido. Mas em Romanos 14 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vence o diabo na palavra. Ele diz hoje para você: não tenha medo. Foi o que Davi falou a Mefibosete: não tenha medo, porque você se sente indigno de estar na presença de Deus. Não se sinta, se arrependa. Mefibosete vai dizer: quem é? Quem sou eu para você se preocupar como um cão morto igual eu? Olha as palavras dele, ele se sentia indigno. E muitas vezes o medo gera em você um complexo de inferioridade. E eu quero dizer para você, querido, Deus te trouxe aqui nessa noite para que você vença isso, para que você saia de Lodebar
e não se sinta a pior das pessoas, mas se você se sinta uma pessoa de coração aberto, para que Deus possa começar uma nova história na sua vida. Você pode dizer assim, mas eu já sofri tanto, eu acho até que não tem jeito. Não há nada impossível para o nosso Deus é o Deus do impossível. E você está aqui recebendo uma resposta, e Ele fala assim: não tenha medo, fica tranquilo, não vou te matar não. Porque às vezes a gente acha que Deus vai castigar, vai jogar um raio na tua cabeça, assim, ó, miserável, você pecou, agora eu vou te castigar. Não tenha medo. Deus é amor, Ele é justiça, sim, mas Ele é amor, Ele é Pai. E Ele vai dizer assim, olha as palavras de Davi para Mefibosete: eu vou devolver tudo que era do seu avô para você. Eu vou devolver. E os anos de dores, e os anos que viveram em Lodebar, achando que todo mundo tinha se esquecido dele, Deus não esqueceu dele, assim como Deus não esquece de você. Ele olhou para ele assim como olha para você, e disse: eu vou devolver. Queridos, eu posso fazer uma analogia bíblica e uma exegese real do texto, falando que lá no Gênesis, na criação, Deus nos deu o amor, a paz, e Deus nos deu a vida eterna, a comunhão. Mas o pecado entrou através de Adão. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Romanos que o segundo Adão, Jesus, veio e morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele nos devolve isso. Ele nos devolve a reconciliação com Deus, Ele nos devolve a paz, Ele nos devolve o amor, e Ele nos devolve muito mais, a esperança da vida eterna. Em Cristo Jesus nós somos restituídos naquilo que era o início, naquilo que era o embrião para a nossa vida. Querido, se eu fosse você, glorificava a Deus por conta disso. Quando Davi fala: eu vou te devolver aquilo que lá no início era direito seu, é Deus falando para a gente: se você confiar em mim, se você acreditar em mim, tudo aquilo que existe na palavra será seu. Ele voltou porque ele era neto de Saul, e a bondade de Deus chegou à vida dele. Terceiro e último ponto, eu já encerro, sobre o que eu aprendo na bondade de Deus. Na presença do rei, a provisão, honra e perdão. Na presença do rei, a provisão, honra e perdão. Olha o que diz o versículo 7, na parte B: vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E ele vai dizer: e você comerá a minha mesa. A palavra dele: e você vai comer na minha mesa. Olha o que diz no versículo 10, versículo 9, não, versículo 11. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quando você é convidado pelo próprio Deus a estar na sua mesa, Ele está dizendo para você: haverá provisão. A gente fica preocupado, né? É normal, eu não estou me excluindo disso. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu faço aquilo? E Deus está falando assim: você só precisa estar na minha presença, porque a provisão eu vou dar. Você está inventando isso, pastor? Não, está aqui. No versículo 10, olha a palavra de Davi, versículo 9, versículo 10, desculpa. Você e seus filhos e seus servos, ele está falando isso para Ziba, cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de Saul. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Meus queridos, essa talvez seja uma das histórias mais lindas para se demonstrar a bondade de Deus.
a graça de Deus, o amor de Deus. Mefibosete vai comer na mesa e haverá provisão. Às vezes nós recitamos com tanta facilidade Mateus 6,33, mas às vezes não acreditamos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai dar aquilo que você necessita. Às vezes você quer uma coisa que Deus nem quer te dar. Aí quando não acontece, você acha que Deus não me atendeu. Não é que Ele não te atendeu, Ele disse eu te amo, mas através de um não. Porque talvez aquilo ia te destruir, talvez aquilo ia te levar por um caminho que ia te deixar mitidinho, ia estragar você. E Deus te ama tanto que falou: não, eu sei o teu futuro, eu sei o que é melhor para você. Na presença do rei há provisão. E eu quero declarar, querido, que tome posse dessa palavra. Esteja na presença de Deus, não vai faltar nada para a sua vida, não vai faltar nada. Aqueles que creem, recebem, levante suas mãos. Eu vou profetizar mais uma vez: não vai faltar nada na sua vida. Aqueles que creem, aplauda bem forte o nome de Jesus. Frase de efeito, pastor? Não, Bíblia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia diz, a exegese desse texto diz: o Senhor é meu pastor, Ele não vai me faltar. E quando o Senhor não falta, a gente tem tudo. Na presença do rei há provisão, na presença do rei há honra. Mesa é um lugar de comunhão, mesa é um lugar de provisão, mesa também é um lugar de honra. Não era qualquer um que se assentava na mesa de Davi. Não. Você acha que é qualquer um que vai estar na mesa do presidente dos Estados Unidos? Você acha que é qualquer um que vai diante de uma autoridade? O rei falou: Mefibosete vai comer na mesa, porque na presença do rei é lugar de provisão e de honra. Quando eu falo de honra, a honra é bíblica. E a honra não é enaltecimento do ego. Não é, Deus vai brilhar em mim e todo mundo vai ver. E todo mundo vai se curvar para mim. Tem gente que acha que só é assim a honra. Não. Deus colocou o Mefibosete num lugar de honra. O que ele fez para merecer? Nada. Ele simplesmente foi convidado para estar na mesa do rei. E o que eu acho interessante, querido, e eu já encerro aqui: Mefibosete era o quê? Aleijado dos mancos. Na mesa do rei não dava para ver os pés dele. Na mesa do rei, as tuas debilidades, as tuas fraquezas, as tuas limitações não é o foco principal. É a sua presença para desfrutar da presença do rei. Hoje Deus está falando para você: eu quero te tirar de Lodebar, eu quero te tirar desse lugar infrutífero, um lugar sem pasto. E a Bíblia vai dizer, encerrando, que Mefibosete saiu de Lodebar e foi morar em Jerusalém, terra de paz. Deus vai te tirar de um lugar deserto, de um lugar infrutífero, para um lugar de paz. E não há paz maior e melhor do que na presença do rei. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cear fala de quê? Comunhão, mesa, honra, perdão. Você não fez nada para merecer, mas Deus fez tudo para te dar. Queria que você fechasse os teus olhos.
Senhor, talvez estejam pessoas aqui nessa noite tenho pessoas aqui que estão vivendo em Lodebar, que tiveram um trauma na sua vida, lá na infância, assim como foi de Mefibosete. E talvez isso impeça o seu caminhar. Eu sei, Deus, que essa noite o Senhor separou para tirar pessoas de Lodebar e levar à presença do Rei, para levar à mesa. E o Senhor faz isso pela aliança, pela nova aliança, na cruz do Calvário. O Senhor faz isso porque Jesus foi a nova aliança. Jesus na cruz do Calvário pagou o preço. E se nós estamos aqui é por causa dessa nova aliança. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui para que destinos e pessoas estejam com a sua sorte mudada diante do Senhor. Que o Senhor possa tirar pessoas de Lodebar e levar à mesa do Rei. Eu queria te convidar, a igreja, a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer 2 orações. Você que ouviu essa mensagem e gerou fé no seu coração, eu quero te incentivar a agradecer a Deus pelo amor dEle. Você diz assim, mas eu não... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para pagar isso? Nada. Você só precisa confiar na bondade de Deus, que te ama incondicionalmente, que te ama apesar dos seus deméritos, apesar das suas debilidades. Mas lá na mesa do Rei, o foco não é teu defeito, o foco não é as tuas debilidades, o foco é o teu relacionamento com Deus. Eu quero incentivar você a levantar as suas mãos e começar a agradecer a Deus pela bondade dEle. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Agradeça ao Senhor, comece a adorar a Ele. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou de um lugar. Eu não merecia, Deus, mas o Senhor me amou. Oh, Senhor, nós te adoramos por isso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Comece a agradecer pela bondade de Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom. Levante as suas mãos e agradeça e diga: impressionante, infinito e ousado amor. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deus está falando aqui nessa noite. Se existem pessoas que ainda não conhecem esse amor que pode tirar de Lodebar e te levar a Jerusalém, mas hoje você quer entregar sua vida a Jesus. Vou fazer algo diferente. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus, eu quero te convidar a sair do teu lugar, vir aqui nesse altar. Eu vou orar por você, eu e os irmãos da igreja. Há alguém aqui nessa noite? Se você quiser levantar as suas mãos, levante suas mãos. Nós vamos estar orando por você. Alguém? Que Deus abençoe, querido. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém?
que está. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Há mais alguém que hoje quer experimentar esse amor? Você que levantou a mão, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar por você. Se tiver alguém, um irmão da igreja, traga ele para cá. A outra oração que eu quero fazer, pode vir, nós estamos esperando você. É para você que diz: eu estou igual Mefibosete nos meus relacionamentos. Eu estou igual Mefibosete na minha vida com Deus. Estou manco. Eu estou igual Mefibosete nas minhas finanças. Não vai para lugar nenhum. Eu estou em Lodebar, pastor. Eu creio. Nós ouvimos testemunhos aqui. Falei para vocês aqui na hora da intercessão que Deus pode te levar de Lodebar para Jerusalém. Você crê nisso? Sai do teu lugar também. Vem aqui no altar que a gente vai orar.